Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Manuel, estou aqui mais uma vez no nosso podcast Madecó Play. Um prazer receber vocês aqui. Creio que vocês estão nos assistindo aí. Obrigado, tá? E de antemão, se inscreve no nosso canal, dá o seu like aí. Uma grande honra e prazer. E estamos hoje aqui com um convidado muito especial, né? O nosso amigo, pastor Imbali. Um prazer recebê-lo aqui. Imbali, uma grande honra, uma alegria, satisfação minha. Né? A Madecó Play agradece também. E vamos conversar um pouco, bater um papo a respeito da sua chegada no Brasil, né? E também um pouco também da vida lá em Guiné-Bissau, né? Sua trajetória, seu desafio. E hoje você aqui no Brasil. Exatamente. É um prazer. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pela oportunidade, né? Primeira pergunta, eu queria saber de você, Imbali. Vamos começar logo falando um pouco sobre a sua chegada no Brasil. O que é que você achou? Você chegou aqui no Brasil. Qual foi a sua primeira impressão do país? Até porque tem um pouco de semelhança também com o Guiné-Bissau, né? A gente pode entender da cultura portuguesa, né? Uhum. Aqui no Brasil também tem. E eu queria que você falasse um pouco na sua chegada, o que é que você achou, como é que você está se sentindo aqui no nosso país. E fica à vontade para bater esse papo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Que eu digo assim, se não fosse por causa, né, da liberação de Deus, eu não estaria aqui. Foi pela graça de Deus, né? Apesar de ser difícil, mas eu estou aqui, graças a Deus, com muita saúde e força. Então, para falar da minha chegada aqui, eu não tenho palavras para descrever isso. Que é uma bênção. Desde que eu cheguei, estou sendo muito acolhido. Não é? É uma honra, né, de poder agradecer ao povo brasileiro. Onde eu passar, o povo sempre está comigo, acompanhando, perguntando da Guiné-Bissau. E questionando de várias formas, né, como é que o país está, e também conversando, e muita comida, né? Eu agradeço muito aqui mesmo, agradeço a Deus, agradeço também os irmãos da igreja que me receberam, foi muito legal, não é? Não tenho palavras assim importantes, eu busco, mas eu não achei palavras para descrever aquilo que eu sinto, não é? Que é só Deus que faz isto. Né? Um povo tão distante do meu, mas eu me sinto em casa. Isto é uma coisa extraordinária. Deus é muito gracioso. Então, uma coisa que eu encontro aqui, eu encontrei, e continuei a encontrando, é a diferença da organização do país. Não é? Como é que a estrada está. E nós lá temos só uma via. Aqui você vê várias linhas, né, de trânsito. Muito bom. Então, louvo a Deus pela experiência, né, uma experiência nova para mim. É para louvar mesmo a Deus. Então, isso é bom, né? Porque é uma experiência nova para você vir ao Brasil e poder ver essas novidades, né? É a primeira vez aqui você no nosso país, Brasil? É a primeira vez aqui em Brasil. Muito legal poder ouvir isso e saber que está gostando, né, do nosso país, né? Inclusive, a geografia do Brasil é imensa. A gente sabe que a geografia é imensa e tem uma extensão absurda, né, o Brasil. A gente sabe que Guiné-Bissau tem mais ou menos uma quantidade de 2 milhões para 2 milhões. É isso aí? 2 milhões de habitantes. Sim. Agora não atualizaram dados recentemente, mas a atualização que saiu há pouco atrás dá 2 milhões de habitantes. E fiquei sabendo que aqui em Salvador, ou lá onde eu estou, em Salvador tem mais de 3 milhões de habitantes. Viu? É maior que o país mesmo lá. O nosso país, a Guiné-Bissau. Mais de 3 milhões de habitantes. Imagine. Guiné-Bissau, um país que tem 2 milhões e... A extensão é de 36.125 quilômetros ao quadrado.
Gente, vocês estão aqui Muito no nosso pequeno. podcast Madecó Play. Fique com a gente aí, se inscreve no nosso canal, tá? Estamos com um convidado especial, né? Aqui hoje falando um pouco sobre Guiné-Bissau e sobre a sua chegada num país, Brasil. Imbali, eu quero saber de você, você contar um pouco da sua história, a sua trajetória lá em Guiné-Bissau. Fale assim, fique à vontade, tá? Sim. Fique à vontade para falar como você ingressou a sua vida profissional, a sua vida acadêmica. Você é formado em Sociologia, Sim. né? Lá em Guiné. Sim. Desafios, de fato, você teve, né, para chegar a alcançar a sua formação. E também você é pastor, Pastor. né? Isso é um grande exemplo para muitos, né? Que essa dedicação num país o qual tem quase 2 milhões de habitantes, mas tem pessoas que desenvolvem um trabalho espetacular. E você é uma dessas pessoas. O que é que você pode falar, você pode contar da sua vida, desde o início, né? Fique à vontade, viu? Fale com a gente, fale com os seus telespectadores que estão nos ouvindo a respeito da sua vida profissional, sua vida acadêmica e a sua vida cotidiana lá em Guiné. Pois é, eu sou uma pessoa que gosta mesmo de trabalhar, tendo em conta também a situação cultural, né? A nossa cultura ama trabalho. Apesar de não ter mecanismos mais assim sofisticados para tornar o trabalho mais leve para a gente lá, mas é um povo que ama trabalhar para se autossustentar. E falando de mim mesmo, sou pastor da Igreja Presbiteriana, formado em Sociologia, e também eu tenho curso médio de inglês, eletricidade básica, tenho painel solar, mas hoje não trabalho mais, não mexo mais com essas coisas devido ao meu chamado. Deus me chamou, né, para lhe servir na Guiné-Bissau. Estou na Igreja Presbiteriana de Jal, servindo a Deus ali. Portanto, nós temos várias dificuldades. Mas, no entanto, essas dificuldades não impedem Deus agir na nossa vida. No meio dessas dificuldades, nós podemos ver a graça de Deus pairando cada dia. Somos, assim, bem livres, tranquilos, tendo em conta essas necessidades, mas Deus sempre está presente conosco lá. Apesar dessas necessidades, aí, falando um pouco da Guiné-Bissau, só para vocês saberem, a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres da África Ocidental, né? O país, como eu falei, tem uma extensão de 36.125 km². Nós temos a fronteira com o Senegal, a parte norte, e ao sul com a Guiné-Conakry, e ao oeste pelo Oceano Atlântico. É um país bem enorme, né? Não, enorme não. É um país pequeno, mas que tem recursos assim, minerais, mas que não estão sendo explorados até então. É um país tranquilo, não tem tanta criminalidade e tal. Só os políticos, né, títulos políticos, que perseguem um dos outros. Impedem o crescimento econômico da população. 60%, né, da população vive na pobreza. 60%. Pode ver, né? 60% da população vive na pobreza. E também, para falar de economia, base, né, da economia da Guiné-Bissau está na pesca e agricultura, né? Pesca e agricultura, basicamente. É isso. Observando aqui, Imbali, a agricultura lá tem o seu papel importantíssimo, né? Para a sociedade, para a comunidade também, porque acaba sendo um sustento, né? A pesca, porque a gente percebe que as pessoas trabalham muito nessa área de pesca. Inclusive, eu acompanhei uma matéria falando sobre as ostras lá de Guiné, né? A pesca, então,
a ostra vendido, uma porção de quase 20 ostras, né? Com valor simbólico de R$ 20. R$ 20. Quer dizer que aqui no Brasil, se fosse vender umas 20 ostras, seria quase R$ 200. Então, mesmo assim, a moeda ainda não favorece a questão da sustentabilidade desse povo lá de Guiné. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão do trabalho autônomo dessas pessoas, dos pescadores e os agricultores, como tem se comportado nesse desafio de tanto cultivar, plantar, colher, vender e se alimentar da própria plantação? Qual é a sua visão em relação a isso lá? Você que nasceu em Guiné, você tem essa experiência. Fala com a gente aí. A Guiné-Bissau é um país abençoado por Deus, que sempre você vê 6 meses de chuva, sempre tem chuva. Você planta e vai colher. Só que a única dificuldade que você vê é porque não tem apoio, pelo menos assim, da parte do governo, para que, pelo menos hoje, teríamos outro tipo de agricultura, e tanto também na área de pesca. Mas até hoje a Guiné-Bissau continua na mesma forma, né, como antes, nas décadas de 80. Muitas pessoas, na verdade, os nossos políticos lá só levam materiais assim para ajudar quando chega o momento das eleições. Mas se passar, não tem, como é que fala isso? Quando, por exemplo, materiais se quebrarem, tratores, que tentam, no mínimo, dividir a população nas zonas, né, agrícolas, se quebrar, não tem como consertar. Muitas das vezes é assim. Então, o povo lá vive através das suas, né, dinâmicas na agricultura. Você vai cultivando e esperando aquilo que Deus vai lhe abençoar através dessa agricultura. Então, na mesma maneira, em relação à pesca, também é o mesmo jeito. O povo, por exemplo, as autoridades do país vão cobrando as taxas, mas mesmo assim o povo ama trabalhar, porque ninguém quer se depender totalmente do outro, né? A Guiné-Bissau poderia ser outro país hoje, mas infelizmente nós temos constantes líderes que não nos prestam atenção. Então isso tira-nos um pouco de série, né? Mas é um país bem tranquilo, é um país que você vê a bênção de Deus, mas somos nós mesmos que não sabem aproveitar aquilo que Deus nos dá. Falando dessas ostras que você falou ali, tem abundantemente peixe, né? Agricultura, sempre você vê que tem maior parte verde, né? Que poderia produzir mais, mas a força, a população não tem essa força que poderia vir das autoridades do país. Mas mesmo assim, Deus nunca deixa a gente lá sem sustentar. O que você cultivar, o que você trabalhar, sempre vai ter resultado, né? O país sempre favorece. Nós mesmo que não estamos a pensar no país, né? Por isso a nossa oração a Deus é que Ele nos dá líderes que possam pensar no desenvolvimento. Quando eu viajei agora, estou aqui no Brasil, eu estou a constatar assim muitas maravilhas aqui a partir das estradas, construções, né? E é uma maravilha para mim, né? É uma experiência boa, né? Porque a gente acaba conhecendo e trazendo bons exemplos, né? E tentar aplicar isso, as boas coisas, aplicar isso na nossa casa, no nosso país, né? Para fazer diferença. A gente sabe que hoje a dificuldade, não somente em Guiné-Bissau, mas em outros países do continente africano, certo, né? Como o Senegal também, tem ali país vizinho, né? De Guiné-Bissau. Tem as suas dificuldades, tem a sua... E a gente sabe que é bem pouco frequentado a questão do turismo ali, né? O turismo é bem fraco ali em Guiné-Bissau.
que a gente sabe que tem deveria se investir mais. Como você acabou de falar, a questão política, isso traz consequências muito ruins. Não desenvolve o país, não traz benefício. Então, essa briga política, ela só traz realmente uma coisa que não vai trazer benefício para o país. Eu queria saber de você como é que a língua lá de Guiné-Bissau. A gente sabe que tem o português, o crioulo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a porcentagem de jovens, de mulheres, de homens, né? Que consegue falar um português assim, de Portugal, né? Português, fala o inglês também. Ou a maioria fala a língua crioulo, né? Português crioulo ali da região. Sim. O que você pode falar sobre? A Guiné-Bissau tem mais ou menos 35 línguas étnicas. Mas para falar de predominante, ou seja, a língua que até hoje é falada, reduziu, né? Há umas, né, que não estão sendo faladas agora, mas prevaleceu várias línguas étnicas que até hoje é falado. Tem outras que já extinguiram, né? Mas crioulo é a língua intermediária da Guiné-Bissau, crioulo. Quase, né, 90% para aí fala crioulo. Quando você se perde, coloca crioulo, funciona, né? Nós temos assim, cada um com a sua língua étnica e tal, mas o crioulo facilita em termos de comércio, em termos de negócios, essas coisas assim. Claro que é um país colonizado pelos portugueses, né? Mas a língua portuguesa não é bem falada, né? Tem uma percentagem muito reduzida que falam português, né? Por exemplo, nas universidades, encontros dos jovens e tal. Mas assim, nas ruas de Bissau, em casa, não se fala português. E o povo tem muita dificuldade com isso. E também zombam um do outro quando você né? Vira um objeto de gozo. Por isso, muitas das vezes, até dentro da academia, falam crioulo, por terem esse medo, né, de errar. Poderia ser uma coisa bem grande, ou seja, porcentagem maior dos que falam português, mas acaba reduzindo cada vez mais. E há um tempo atrás até os governantes queriam voltar mesmo para oficializar agora a língua crioula, porque como já desvinculamos com Cabo Verde continua usando agora peso, eles continuam a usar peso, e nós já é franco CFA moeda, né? Mas português é falado, só que é menor porcentagem. Os jovens também estão a esforçar muito, né? Até certas famílias adotam falar sempre nas casas, né? Dentro da família, falar sempre português, ensinando as crianças, os meninos. A porcentagem está a subir um pouco. A dificuldade de português é em relação ao fator que eu mencionei aqui, de zombar alguém. Quando você começam logo a fofocar, e essas coisas muitas das vezes diminuem a porcentagem das pessoas que querem se manifestar. Mas você chega lá, fala português, alguém tem alguém para responder. E crioulo é a língua intermediária, todos os dias. Mas também você tem a sua língua nativa, ou seja, étnica, e assim vai. Tem pessoas que falam mais de que 4 línguas lá. É muito normal. Nós temos essa facilidade de aprender outras línguas, né, estrangeiras. Isso é normal para os guineenses. Há uma grande facilidade de aprender inglês. E, por exemplo, na minha etnia, Balanta tem várias pronúncias ligadas a americanos, né? Fica mais fácil pronunciar as palavras inglesas. Gente, vocês que estão nos assistindo aí no nosso canal, um prazer, viu, receber vocês aqui. O nosso convidado hoje é Embalê, lá de Guiné-Bissau, diretamente aqui para o Brasil.
Rapaz, eu queria perguntar a você, Imbalê, a respeito da culinária. Você já deve ter experimentado a culinária aqui do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre deve ter alguma coisa, você está rindo, tem alguma coisa aí que você ficou surpresa. E também falar sobre a culinária lá de Guiné, em relação o prato principal, né? O prato mais cobiçado pelos guineenses. Exatamente. Guineense. Fala um pouco sobre a nossa culinária, o que é que você achou, e lá também de Guiné. A respeito da cultura, da culinária aqui no Brasil, eu fiquei impressionado porque a comida é diversificada, tem várias coisas para comer num momento só, não é? Você tem como é que é mesmo, vatapá, né? Assim? Vatapá, exato. Vatapá, você tem macarrão, você tem arroz, você tem carne, alface, são várias coisas, né? Você tem que comer saudáveis. Isso. Em relação ao nosso país, você às vezes só come um tipo só. Sim. Um tipo. Por exemplo, você tem arroz e mais molho. Agora, quanto ao molho, depende, né? Pode ser de mancara, que vocês chamam aqui. Como é que é mesmo? O molho de... Você fala... Tem tanto molho, tem os molhos industrializados, né? E tem os molhos que a gente acaba fazendo mais caseiramente. Sim. Lá na Guiné-Bissau, como eu disse, é uma coisa assim que você não pode definir tratando de uma só cultura. Né? Você não tem como definir para dizer, não, esta é a comida que os guineenses mais comem. Para definir isso, você tem que pensar em cada cultura. Ou, por exemplo, cada etnia. Cada etnia tem a sua comida, não é, principal, que basta chamar essa cultura, o que vem na mente é a comida típica dessa etnia. Como, por exemplo, nós que somos balanta, quando você fala de balanta, no meio de balantas, tem uma comida que é típica, que é calo de chabeu. Né? Calo de chabeu. Essa eu nunca vi, não. É uma comida típica dos balantas. Sim. Se você for para os pepês, vai ter também a comida típica. Você vai para Mancanha. E qual o sabor desse prato aí? Sabor assim... Bom, tem alguma semelhança com alguma que você comeu aqui no Brasil? Molho de palma. Molho de palma. Sim, certo, molho de palma. Certo. É cozinhado e tratado, mas você come com peixe, pode ser também com carne, e tem vários tipos de legumes que vão ser colocados ali. Mas, no aspecto de comer, a nossa forma também de almoçar é totalmente diferente. Aqui você vê cada um servindo a sua comida com o seu prato, mas lá não. O povo lá ama comer em conjunto. Mesmo que vocês vão comer com colher. Hoje, antes não havia essa prática. Comíamos com a mão, própria mão, mas dentro de uma tigela única. É uma vida conjunta assim. Vocês, por exemplo, no meu caso, na minha casa, vão me servir a comida, a esposa vai me servir a comida e vou pegar essa comida, levar para comer no mesmo lugar. Cada um vai trazendo o prato dele, né, para juntar esses pratos assim, todos comendo cada um, quer dizer, testando cada tipo de prato que estão ali. Então, essa é a nossa forma. Até hoje é a nossa forma, né, de comer. Eu vi aqui que cada um vai servindo. Lá não tem esse negócio de servir comida. Né? Apesar de alguns estão a adotar o método agora, né, europeia, mas lá o originário é comer em conjunto. Entendi. Vale a pena, né, comer não com colher, mas com a própria mão, né? As crianças e os adultos, sim, todos assim é que nós convivemos. Imbalê, queria fazer uma pergunta a você. Certo. A questão, a gente sabe que na agricultura, lá em Guiné, tem forte lá também a castanha do caju. Pois. Eu queria saber
só a castanha é aproveitada para comercializar, até mesmo para se alimentar, ou o fruto, o caju, ele é usado para alguma coisa, ele é feito fazer polpa, fazer suco, fazer doce. Tem essas técnicas lá, funciona isso? Sim, quando eu falei, alguém ficou muito impressionado e falou que é um desperdício, né, de economia. Por quê? Como eu falei, não existe nenhuma indústria na Guiné-Bissau. E falando de base econômica lá, eu referi aqui castanha, quer dizer, agricultura. A castanha de caju nós aproveitamos só castanha mesmo. A fruta muitas das vezes é jogada, ou é jogada no chão, para se apodrecer lá e danificar mesmo. Enquanto que tem alguns que aproveitam a fruta, né, vão colocar numa vasilha para transformar vinho. E esse vinho será vendido para conseguir alguma coisa. Os que gostam de beber aquilo, tomar o vinho de caju, vão comprando na medida possível. Mas na parte, essa fruta é jogada no chão e desperdício, porque não tem como conservar. Você não tem eletricidade, luz estável, né? Sempre está nesse processo de ir e voltar. Sempre a luz cai, vem, vai, volta assim. Não tem tanta consistência de não tem estabilidade, não tem né? estabilidade. Até para fazer a sua empresa, quer dizer, empreender em alguma coisa. Entendi. Por exemplo, de galinhas, essas coisas, você tem muita dificuldade, tendo em conta essa, né, movimentação de luz, que uma hora desaparece, depois, mas ninguém vai lhe avisar que não vai ter luz amanhã, você prepara, quer dizer, até em relação aos alimentos, carne que você, porventura, pode pegar e colocar dentro de uma geleira, de repente vai a luz. Até amanhã, até depois da manhã, 3 dias, aí você tem que movimentar aquela carne para cozinhar de uma vez ou oferecer a um vizinho, senão não tem como. Peixe, ninguém é responsabilizado quanto a isto. Quer dizer, ali você vê um desperdício. Só castanha, você aproveita, vai botando no sol, quando fica seca, você pega colocando num saco para, pelo menos, procurar alguém. Comercializar. Os comerciantes também, são eles mesmos que impõem os preços. Por quê? Aproveitando da fraqueza do povo. Entendi. Tendo já fome, você fica dependendo do comerciante, enquanto que você poderia negociar, viu? Entendi. É o comerciante que beneficia, nesse caso, por causa de fome, né? Você vai querer vender em qualquer jeito, para se livrar de fome. É isso. Essa conversa, esse bate-papo está muito legal, muito, assim, sensacional. Poder estar interagindo com o nosso querido irmão e amigo Imbalê aqui nesse dia, tá? E você, mais uma vez, se está assistindo esse bate-papo, se inscreve aí no nosso canal, Madecó Play, tá? E dá seu joinha aí, vai ser muito, muito bom pra gente aqui também. Imbalê, você falou sobre a energia que é muito variável, né? É muito instável, sem nenhuma estabilidade, e o povo sofre com isso também. Exatamente. É por isso que talvez algumas fábricas menores, as pessoas não se arriscam em ter isso, porque pode ter futuros prejuízos. Também. A gente sabe que no porto tem uma central, tipo um navio, eu não sei qual é o país que foi montado, tipo uma subestação, né, que fornece essa energia para a cidade. Sim. Como é que funciona isso lá? Foi emprestada ou alugada mesmo. Sim, alugada. Essa energia. Mas o prazo já venceu. Nós desligamos. Sim. Retornamos o barco e agora estamos a usufruir de uma energia, como é que é mesmo? OVGV. Parece que esse é o nome. Vindo da Guiné-Conakry. Barragem. Mas mesmo assim,
você não sabe de concreto o que é que acontece. Todos os dias há sempre caída, né? Luz vai, vem, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Por isso, é muita dificuldade, né? Quanto à criação de empresas, por exemplo, alguém que quer fazer um empreendimento em que a luz é essencial nessa área. Você tem muita dificuldade. Nós sabemos universalmente que a energia é muito importante quanto à nossa vida mesmo, né? É muito importante. Mas você não tem como reclamar isso, porque o povo sempre fala assim, uma vez que eu não morri, então deixa lá. Se eu for ali para reclamar, ninguém vai me ouvir, viu? É melhor eu sofrer mesmo. Talvez essa seja a palavra mais usada. Quando você passa numa coisa assim injustamente, você vai pensar e dizer mesmo, eu vou sofrer, vou deixar tudo com que Deus faça justiça, porque é um atraso, né? Eu acho que por causa dessa falta, né, dessa carência de eletricidade, falta de justiça no país, faz com que os empresários que queriam, né, que até pretendiam fazer seus negócios lá, não vai mais. Porque se você levar os recursos, por exemplo, se você levar uma empresa lá, você construir, vamos dizer assim, edifícios, uma empresa, e se vier a ter problemas lá, quem é que vai lhe ajudar? Porque o país não tem justiça, né? Eu acho que, na minha opinião, essa é a maior dificuldade que fez com que muitos dos empresários que querem investir lá ficam mesmo refém. Por quê? Porque não tem justiça, né? É uma das maiores dificuldades que nós temos lá. É um desafio de fato encarar essa realidade lá em Guiné-Bissau. A energia ela veio de fato para trazer grandes benefícios, né? Grandes benefícios tanto na agricultura, na pesca, nas indústrias, né? Porque com uma energia boa, estável, né? Com a estabilidade que você possa montar seu negócio e ter a segurança que vai dar tudo certo, isso é fundamental para o empresário, né? E o crescimento começa dali. É como você falou, né? Você falou que pedir a Deus que direcione essa política, que seja uma política justa. Em 23 de novembro, para que iremos às eleições gerais. Que bom, né? Para que Deus levante homens ali dentro da política para trazer melhora para esse país, né? Um país com 2 milhões e alguma coisa de habitantes consegue ser controlado, consegue crescer. Consegue. Né? E, de fato, a gente pede a Deus que mude esse cenário, né? Nessa política de Guiné-Bissau, para que possa, de fato, ter bons negócios, né? Crescimento da população em si. O único setor empregador é o Estado. Porque o setor privado morreu, não existe. Então, você vê, vamos supor, 100% da população, você vê mais ou menos 30% ou 40% a trabalhar. Do resto, fica sempre andando. Por causa também de falta de energia, o povo só trabalha quando for dia, não é? À noite, todo mundo tem que ir dormir. Tem que descansar para um novo dia. Um tipo obrigatório. Exatamente. Não tem como, não tem onde ir. Então, isso traz certas, né, consequências e carências mesmo na vida, né? Tendo essa falta, né, de emprego. Você quer realizar alguma coisa na vida, fica difícil. E isso faz com que os jovens agora pensam, a única saída para nós aqui, na Guiné-Bissau, é sair mesmo, imigrar e se entregarem lá fora na Europa. Não importa o que alguém pode passar lá, mas o importante é que eu imigro mesmo para o estrangeiro. E muitos deles estão a passar necessidades, dificuldades lá, mas não tem como. Não tem como. Se fosse aqui na Guiné, seria tranquilo, né? No seu próprio país.
Mas uma certa dificuldade, jovens, né? Você vê na cara deles que querem trabalhar, querem contribuir mesmo para o desenvolvimento do país, né? Formados com formações acadêmicas de nível universitário, até mestrado, mas não tem como entrar. Aí você tem que basular o político, que é o diretor-geral, seja quem lá for, para poder conseguir vaga, né, de emprego. Fica muito difícil lá mesmo, a duração. Então, por isso, essa situação também reflete dentro da igreja, viu? É uma taxa bem enorme. Imbali, a conversa está tão boa, tão agradável, né? E a gente vai aprendendo, ouvindo experiências, né? De Guiné-Bissau. E você nasceu em Guiné, você tem já tem sabe todos os passos, né? Formado em Guiné-Bissau, né? É fundamental. Eu que agradeço a sua presença aqui nesse bate-papo interessante, muito bom, né? E falar sobre a culinária, falar sobre a economia, falar sobre tantas coisas, né? E se a gente for falar mais coisas, a gente passa aqui o dia todo batendo um papo. Mas nessa Câmara Central aqui, a gente quer agradecer mais uma vez a você, Imbali, pela sua presença. E uma última pergunta aqui, eu queria saber de você a respeito da saúde lá em Guiné-Bissau. Como funciona, o que você tem visto em relação a isso, né? A gente sabe que em muitos países tem as suas dificuldades, mas tem países que têm a dificuldade maior ainda, né? Acesso de profissionais, né? A repartição pública, não sei como é que age na questão de saúde lá em Guiné-Bissau. O que é que você pode falar sobre essa questão lá do teu país? Eu acho que, de uma forma geral, dentro de um país tem setor-chave, né? E a gente não pode descartar isso. É bem conhecido que o setor de saúde e também educação. Mas sabe o que acontece? Na Guiné-Bissau, esses setores têm problemas. Há vários protestos, quer dizer, de um dia a outro você vê reivindicações, você vê reclamações, protestos dos técnicos de saúde que não estão sendo, né, tratados bem, por falta de pagamentos salariais. Sim. E tanto na saúde quanto também na educação. Sempre tem constantes greves. Até nesse momento tem. Então, quando é assim, fica mais difícil. O povo chora por não terem saúde. E os medicamentos são muito caros. Muito caros. Nós temos um hospital público, né? Simão Mendes. Ela não cabe, não pode receber todos os guineenses, tendo em conta essa situação de saúde, né? Que não é tão assim elevado. Temos, na verdade, temos quadros. Há alguns guineenses que foram formar no estrangeiro e voltaram para Bissau. Só que os que não basulam os governos não têm como se desenvolverem, por exemplo, essas habilidades que aprenderam, pelo menos para pôr na prática nos hospitais, a fim de poderem ajudar os necessitados mesmos que têm problemas de saúde. Isto é visto, é claro, você pode ver isto assim, de uma forma clara mesmo. Não tem como entrar, não tem um bom trato, né, em relação aos nossos líderes. Por quê? Porque não aceitam, né, a se humilharem, assim, tendo em conta essas formações acadêmicas que têm. Então, é um problema sério quanto ao nível de saúde e tanto na educação. Por isso, agora, há uma proliferação das escolas privadas. E tem algumas escolas privadas que vão atendendo às demandas, né, da população, mas outras estão lá simplesmente implantadas a fim de poder tirar do povo. Às vezes alguém vai botar vários cursos ali que tem, mas não tem técnicos para sustentar os cursos.
Aí o professor vai juntando cadeiras, não é? Por exemplo, você é a única pessoa dando informática, ciências de computação, e a única pessoa dando na mesma universidade, como é que é mesmo? História, a única pessoa dando, até 3 cadeiras, um professor. Como é que isto é visto lá? Né? Então, são desafios. Desafio mesmo, é desafio. Desafios grandes, né? Para ter, por exemplo, técnicos, assim falando de especialização, que cada um possa pegar uma coisa só e se mergulhando ali para ser um profissional mesmo. Você não pode ter um único médico para problemas de orelhas e o único médico para resolver problemas dentários, um único médico, né, para resolver problemas de intestino. Não tem essa especialização. Né? Às vezes alguém não sabe nada de uma área e vai assumindo. É mais complicado ainda. Mas sim. É assim lá. É assim. Sim. Não é que nós estamos aqui a falar mal da Guiné. Nós somos guineenses, nós somos assim, sentimos bem por serem guineenses. É um orgulho, né, para sermos guineenses. Mas uma verdade é verdade para ser dita. É isso mesmo. Nós estamos aqui a falar e ao mesmo tempo podendo juntar, orando para que Deus nos dá um líder que possa pensar no próprio país, no desenvolvimento do país. Ibali, nós estamos chegando ao final de mais um bate-papo muito, muito bom, viu? Prazer, mais uma vez, agradeço a você, sua presença aqui nesse bate-papo no nosso podcast. E, gente, obrigado por vocês terem assistido, essas experiências fantásticas, né? E conhecer um pouco sobre Guiné-Bissau através de um dos habitantes de lá, de Guiné-Bissau, aqui no nosso Brasil. E que Deus abençoe vocês, que possa proporcionar tudo de bom para vocês. Sim. Forte abraço, obrigado mais uma vez Deus abençoe. por estar aqui, firme,